Graça e paz, queridos. Deus abençoe você nesse dia. Quero compartilhar no nosso devocional de hoje a primeira epístola de João, no capítulo 1. Primeira epístola de João, no capítulo 1, do versículo 7 ao versículo 9. Assim diz a palavra de Deus: Se, porém, andarmos na luz, como Ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos, e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Deus bendito, Pai maravilhoso, muito obrigado pela palavra do Senhor. Nós te damos graças porque na Tua palavra nós nos achegamos neste momento em submissão à Tua vontade, que assim possamos viver segundo a graça e a misericórdia do Senhor, e que possamos mudar todos os dias as nossas vidas conforme o Senhor nos orienta pela Tua palavra. Essa oração que lhe faço agradecido em nome de Jesus. Amém. Talvez você tenha passado despercebido por algum pecado cometido. Por isso o salmista ele fala: absolve-me das que me são ocultas. Eu entendo que nós, como servos de Deus, quando caminhamos pela palavra e na palavra, nós somos orientados por Deus a viver um caminho de restauração, de mudança. Então eu quero falar justamente sobre restauração, o caminho da restauração. Nós precisamos, como servos de Deus, observar as Escrituras todos os dias, porque é pela palavra que somos confrontados todos os dias. É pela palavra de Deus que nós buscamos mudança, renovação e restauração. Quando nós não buscamos refúgio e conhecimento e o alimento na palavra, nós estamos pecando, porque julgamos não ter pecados. Muitas vezes não nos direcionamos a Deus em oração, confessando a Ele os nossos pecados. Como você quer mudança se você não se prostra diante da cruz, se você não se prostra diante do Deus eterno, confessando a Ele os seus pecados? O texto aqui da primeira carta de João, no capítulo 1, no versículo 8, ele nos diz: se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos e a verdade não está em nós. Sabe o que é a verdade? É a palavra de Deus. Então a palavra de Deus não está em você, não está em mim. Se você ou eu não confessa a Deus o pecado, não busca arrependimento, não busca restauração. Porque o próprio Deus, o próprio Cristo é a palavra, Ele é a verdade. Se Ele não habita em você, não habita em sua vida, como vai haver mudança? Como haverá mudança? Muitos querem mudança, muitos querem transformação, mas isso não ocorrerá se não houver a aplicação da palavra de Deus no seu e no meu coração. Então não adianta você pensar ou andar sem a palavra, porque é pela palavra que você vai buscar um caminho de mudança, um caminho de transformação. A verdade, ela habita naqueles que conhecem de fato a palavra de Deus, aqueles que vivem e praticam a palavra de Deus. Não adianta você ser apenas ouvinte, mas você precisa ser praticante, como diz também o apóstolo Tiago. Essa prática requer mudança, requer transformação. Todos os dias, ao ler a Bíblia, ao ler a palavra de Deus, você vai ser confrontado pela mesma. É somente a palavra de Deus que vai ao nosso coração e mostra o que há de errado em nós. A Bíblia fala que a boca fala do que está cheio o coração. Se o seu coração não estiver cheio da palavra de Deus, certamente não sairá coisas boas. Pelo contrário, coisas desagradáveis.
E essa expressão de dizer, se dissermos que não temos pecado nenhum, você pode dizer agora mesmo, mas eu nunca falei isso. Mas as suas ações demonstram muitas vezes isso. Porque você não se prostra diante do Senhor e não muda a sua vida. E há muitos cristãos nessa perspectiva. Eu estou na igreja, eu sirvo a Deus há muitos anos, e é mais pela tradição do que de fato pela transformação da palavra. Porque não leem, porque não buscam, porque não meditam. Mas a Bíblia fala sobre o caminho da restauração quando diz no versículo 9: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Irmãos, nós temos um Deus de misericórdia, de graça, de perdão, mas é necessário confessar a Ele os nossos pecados. No livro de Provérbios, Salomão dizendo que aquele que confessa e deixa alcançará misericórdia. Nós precisamos sim confessar ao Senhor os nossos pecados e deixar esses pecados e ser alvo da graça e da misericórdia do Senhor. Que neste momento você compreenda este caminho da restauração. O caminho é Cristo. Nós estávamos separados por causa do pecado. Porém, Cristo veio para nos unir a Deus por meio do seu sacrifício. Saiba que em todo tempo Deus se agrada daqueles que de fato estão com o coração quebrantado e contrito. Ele jamais há de desprezá-los. Mas muitas vezes as nossas ações nos colocam no altar, num patamar que nunca deveríamos estar. Nós devemos nos colocar sempre no pó, na cinza, nos humilhando perante a face do Deus eterno, para alcançar então a graça, o favor, no qual nós não merecemos. Então, que nesta oportunidade, nesta devocional, você possa entender que o caminho da restauração é Cristo, aonde Ele aplicou a sua justiça, aonde Ele nos trouxe paz. Mas para isso, confesse a Ele os seus pecados. Deixe esses pecados e viva sempre num caminho de restauração, de mudança e de transformação através da palavra de Deus. Que Deus assim nos abençoe. Vamos orar? Ó Deus, muito obrigado porque nós entendemos e compreendemos pela palavra que nós somos restaurados por Cristo. E quando confessamos os nossos pecados e abandonamos os nossos pecados, o Senhor é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Ó Deus, muito obrigado, Deus, mas perdoa-nos, porque muitas vezes as nossas ações demonstram que nós buscamos sempre ser autossuficientes, altivos, soberbos. Tenha misericórdia de nós, ó Deus, que possamos colocar a nossa boca no pó e na cinza e nos prostrar diante da Tua face, buscando sempre restauração e transformação. É o que eu lhe suplico em nome de Jesus. Amém. Querido, Deus abençoe você, Deus abençoe sua casa, sua família, e que você possa sempre firmar os pés na palavra de Deus. Deixo aqui acima no nosso card a sugestão das nossas devocionais, para que você continue acompanhando e compartilhando também com os demais amigos. Que Deus assim nos abençoe.